Tem uma metáfora de Jesus que fala de um pastor que tinha um rebanho de 100 ovelhas e uma ovelha se perdeu e ele fez de tudo para encontrar essa ovelha, encontrou ela machucada e ferida e ele foi, cuidou, resgatou essa ovelha até ela ficar bem, mesmo que as 99 estivessem também ali precisando de apoio, o pastor foi e cuidou dessa uma ovelha. Eu vejo muito o ofício do cuidado, do pastoreio, como uma missão de vida mesmo, assim, uma vocação, como a gente costuma dizer na igreja evangélica. Eu vejo muito cuidado como estilo de vida com qualquer pessoa que esteja à minha volta, independente de se está na minha igreja ou não, se é evangélico ou não. Eu tento muito cuidar das pessoas em qualquer lugar que eu esteja. Eu acho que isso é muito importante. As pessoas estão precisando ser cuidadas. Eu acho que é mais sobre o caminho do que sobre a chegada. O cuidado está no processo. Desde criança, desde adolescente, eu sempre me incomodei com alguns discursos, algumas narrativas machistas, racistas, de preconceito. Assim, eu nunca me conformei com essas coisas que eu ouvia dentro da igreja, sempre questionei. E o aceno dos evangélicos da extrema-direita tornou a experiência de estar na igreja muito diferente para quem não se identificava com esse campo conservador mesmo e para quem não se encaixava nessas formas que alguns setores da igreja evangélica tentam aprisionar todo mundo, né? Então a gente escapa, a gente que é mulher, a gente que é uma pessoa negra, LGBT, etc., a gente escapa a essas formas. Então em 2021 a gente fez um encontro do Novas Narrativas Evangélicas que reuniu 80 pessoas, lideranças, ativistas, influencers, para conversar sobre o que uma juventude evangélica poderia trazer de resposta, de contribuição para a sociedade brasileira. E ali a gente construiu várias ideias, vários conteúdos, etc. E a gente saiu com a missão de continuar conversando, continuar trabalhando e continuar contando essas novas narrativas para mais gente. Depois eu fui fazendo parte da equipe, construindo essa estratégia, principalmente de comunicação, dessas novas narrativas evangélicas, que tem a ver com justiça, tem a ver com direitos humanos, tem a ver com tudo que eu já acreditava, mas que agora existe enquanto comunidade e plataforma para veicular mesmo, assim. Mas a gente, no Novas, percebeu que o online às vezes não é suficiente também. A gente precisa do presencial, a gente precisa do abraço, a gente precisa desse cuidado da comunidade do dia a dia. Então foi um pouco nesse espírito que a gente começou a comunidade Oasis, que na verdade surgiu como alguns eventos que a gente fez no período eleitoral de 2022 do Novas, que eram as vigílias do Novas, que a gente chamava de espiritualidade para pessoas machucadas. E eu acho que o nosso sonho é expandir, sabe? E alcançar essas pessoas que estão machucadas, que estão feridas, que foram violentadas e que querem continuar com a sua espiritualidade, mas não conseguem mais dos jeitos antigos, não são mais acolhidas nos lugares antigos. Eu quero que elas conheçam que existe uma possibilidade, que se elas quiserem continuar nessa caminhada de fé, tem como, tem gente para caminhar com elas, assim. Eu acho que a gente tem um desafio muito de estrutura, tanto estrutura social, que às vezes impede a gente de fazer as coisas na quantidade, na proporção que a gente gostaria de fazer. Desafio de dinheiro, porque é muito desproporcional, assim. A gente, enquanto progressista, a gente não tem as estruturas das grandes igrejas que elas têm para evangelizar e fazer missões e eventos ao redor do mundo. E a gente está aqui lutando para conseguir entregar uma conferência a cada 2 anos, sabe? Eu acho que o ativismo, a militância pode ser muito desgastante, muito enlouquecedora, assim, às vezes. Você quer mudar o mundo e você vai até os limites do seu corpo quando você tem essa disposição, mas eu tenho aprendido muito a desacelerar, a cuidar de mim, a fazer a terapia, a tentar fazer exercício, então ter alguns mecanismos também de autocuidado, porque não adianta eu pregar isso para as pessoas, que as pessoas têm que se cuidar, que as pessoas têm que estar bem se eu tô aos cacos, né? Mas é sempre um desafio, assim.